Olá, semana 1, PET volume 2, matemática, segundo ano. Eu sou o professor Evandro. Essa semana a gente vai trabalhar com progressão aritmética, ou também conhecida como PA. Termo geral, de uma progressão aritmética, de uma PA. Podemos também determinar um termo qualquer de uma PA por meio de fórmula. Observe abaixo os seus elementos. Pessoal, o que a gente vai trabalhar com a PA é o quê? É o estudo de uma sequência numérica. A sequência numérica, ela começa do 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. A gente precisa saber até qual é o último termo, qual que é o primeiro e qual que é a razão para a gente saber qual número pertence àquela sequência. Qual número a gente quer daquela sequência, daquela determinada razão. Então, o estudo da progressão aritmética nada mais é do que estudar uma sequência numérica. A ordem dessa sequência numérica. Qual que é o primeiro termo dessa sequência? Qual que é o último? Qual a colocação desse último termo que a gente quer? Qual que é a razão entre um termo e o outro? Então, para isso tudo, a gente usa essa fórmula aqui, ó. AN igual a 1, que é o primeiro termo da sequência, mais N, que é o número, a quantidade de números dessa sequência, menos 1 vezes R. R é a razão da progressão aritmética, do termo geral, da sequência. Como que eu vou descobrir esse R? Sempre pegando o último número menos o primeiro, menos o antecessor. É o último menos o antecessor. A gente descobre a razão de uma PA. Então aqui, ó, o AN é o termo geral de um termo qualquer. Vamos supor, eu quero saber o 20º número de uma sequência tal. Então o A20 é o termo geral. Qual que é o termo? É o 20º termo, Dos 20 números daquela sequência, eu quero saber o último, o 20º. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos. E o R é a razão da PA, é a razão da progressão aritmética. Vamos ver um exemplo. João está juntando moedas de 5 centavos e colocando em um cofrinho de porquinho. No primeiro dia, ele colocou 5 moedas. No segundo, 7. No terceiro, colocou 9. Seguindo neste mesmo padrão, quantas moedas ele colocará no 35º dia? Então, quais são os dados que eu tenho? Para me resolver esse probleminha e aplicar a fórmula do termo geral, é bom eu pegar primeiro os dados. Toda vez que a gente vai aplicar uma fórmula num problema, a gente primeiro recolhe os dados para depois jogar na fórmula. A N, que é o termo geral dessa progressão, porque ele todo dia coloca uma quantidade a mais de moedas. A gente vai ver que é a quantidade de dias. O probleminha não está querendo saber quantas moedas ele colocou lá no 35º dia. Então o termo geral é A35. No primeiro dia, ele colocou quantas moedas? 5 moedas. Em qual quantidade de dias? 35. No 35º dia, ele terá colocado quantas moedas lá no cofrinho? Então vamos passar isso aqui agora para a nossa fórmula, A N é igual
A1 mais N menos 1 vezes R. O AN é o A35. O primeiro termo é o 5, porque foi o primeiro dia que colocou 5 moedas. Mais N é a quantidade de dias, é o 35º dia. Então é 35, menos 1, esse 1 é da fórmula, vezes 2, que é a razão. Mas aí, Eva, como que você sabe que a razão é 2? Por quê? No primeiro dia ele colocou 5 moedas. No segundo ele colocou 7. No terceiro ele colocou 9. Então teve um padrão aí. Esse padrão é a razão de um termo para o outro. A gente pega sempre o segundo termo, né? Ou o próximo termo, menos o antecessor. No caso aqui, a gente pegou 7 no segundo dia, menos 5, que foi no primeiro dia. 7 menos 5, 2. Então, a cada dia, ele coloca 2 moedas a mais. Então, aqui um exemplo. Se a gente pode descobrir quantas moedas ele colocou no 35º dia? Pode. Eu sei a razão, então eu vou de 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, aí vai. Só que para me chegar nesse valor, no resultado que eu quero, vai dar muito trabalho. Então, por isso que a gente aplica o termo geral de uma PA. Então, aqui, ó, substituindo. O AN vale A35, A1 vale 5, N35, menos 1, vezes a razão que é 2, que a cada dia ele colocava 2 moedas a mais. Então, a gente vai isolar aqui o A35, né? E vai fazer 5 mais 35 menos 1, 34, vezes 2, 68. 5 mais 68, no 35º dia, o João colocou no cofrinho já 73 moedas ao total. Então é possível fazer isso aí contando de 2 em 2 até dar 35 termos, mas é muito mais prático e muito mais rápido aplicar na forma do termo geral de uma PA. Vamos fazer mais exercícios para a gente poder conseguir entender melhor essa matéria. Então, atividades do PET. Número 1. A gente vai observar essas sequências aqui, ó. Eu tenho 3 sequências. Essa primeira, 2, 7, 12, 17. Tem a segunda aqui, ó, menos 1, menos 7, menos 13. E tem a terceira, menos 10, menos 6, menos 2. A opção que possui as classificações corretas das PAs apresentadas é... Vamos observar essa primeira sequência. 2, 7, 12, 17. A gente vê o quê? Que é uma sequência que está crescendo. Se eu quiser saber qual que é o próximo número aqui, é só eu pegar o 17 menos 12, dá 5. Então, 17 com mais 5, o próximo número aqui vai ser 22. Então, de 5 em 5 está aumentando, está crescendo. Então, a primeira sequência aí, ó, é crescente. Vamos para a segunda sequência. Menos 1, menos 7, menos 13. Quanto mais passa a quantidade de número, menor fica a sequência. Né? Aqui, ó, o menos 1 ele é maior que o menos 7. O menos 7 é maior que o menos 13. Então ele está o quê? Decrescendo. Qual o número que está fazendo ele decrescer aí? O menos 6. A razão nessa sequência aí, ó, é menos 6. Por quê? Menos 1 com mais menos 6 é menos 7. Menos 7 mais menos 6, menos 13. E assim por diante. Então a segunda sequência ela é decrescente. Vamos ver a terceira sequência. Menos 10, menos 6, menos 2.
O próximo número aqui vai ser o quê? 2. Por que vai ser 2? Porque a razão aqui é mais 4. Então, menos 10 com mais 4, menos 6. Menos 6 com mais 4, menos 2. Então, ela vai aumentar, ela vai crescer. O valor dessa sequência vai aumentar. Então, ela é o quê? Crescente. Então, a classificação correta dessas PAs é a letra C, onde a primeira sequência é crescente, a segunda é decrescente e a terceira é crescente. Questão número 2. Qual é o 101º termo de uma PA cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6? Gente, a gente pode chegar nesse valor contando de 6 em 6, começando por 107. Só que vai dar muito trabalho. Eu vou ter que colocar o quê? 100 números. Que quer saber o 101º número? Então, 101 números para me chegar no valor desse 101º número. Então, a gente joga o quê? Na PA, no termo geral. Então, aqui, ó, qual que é o A101, né? Que é o 101º número. É o que o probleminha está me pedindo. O primeiro termo é 107. A razão é 6. O probleminha já me deu os valores. Só aplicar no termo geral. A101 é igual ao primeiro termo mais N menos 1, N menos 1, que é 101 menos 1 dá 100, vezes R. O A101, que é o 101º número, vai ser 107 mais 100 vezes 6. Esse 100 aqui, gente, é do N menos 1, não esquece não. Não é 101 menos 1? Dá 100. A 101 é igual a 107 mais 600. A 101 é 707. Então, o 101º número, termo, né, de uma PA, cujo primeiro termo é 107 e a razão é 6, é 707. Então, prestem bem atenção. O valor do 101º termo é 707. Ok? Os termos gerais das progressões aritméticas podem ser escritos na forma similar de uma função de primeiro grau. Utilizando a forma do termo geral, assim é possível obter uma função de primeiro grau que represente qualquer termo de uma PA, restringindo seu domínio ao conjunto dos números inteiros positivos, já que o domínio de uma função de primeiro grau é o conjunto dos números reais. Por exemplo, uma PA que tem o termo geral na fórmula AN é igual a 5N, em que N representa a posição do termo na sequência, pode ser correspondido na função f, n, exceto 0, menos n, definida por f de x igual a 5 mais 2x. Partindo do primeiro termo, podemos obter essa PA, 7, 9, 11, 13. Mas, como obter esses valores? Simples. Basta substituir o primeiro número, que indica a posição do termo na sequência. Assim, para se obter o primeiro termo, basta fazer n igual a 1. Na expressão que fornece o termo geral da sequência, ou seja, A1 é igual a 5 mais 2 vezes 1 igual a 7, para o segundo termo procedemos da mesma forma. A2 igual a 5 mais 2 vezes 2 igual a 9. Sabendo disto, a PA que possui o termo geral AN igual a 4 mais 3N é
Pessoal, para fazer essa atividade, vocês têm que pegar cada sequência e ver e aplicar no termo geral para ver qual delas vai corresponder a esse termo, né, que foi aplicado aqui no exercício. Então, vocês têm que conferir a letra A, B, C, D e E para ver quais delas vai dar essa resposta aqui aplicando o termo geral. Seria letra C, né? Eu esqueci de marcar aí na questão. Questão 5. Em uma PA, o sétimo termo vale menos 49 e o primeiro vale menos 73. Qual é a razão da PA? Pessoal, a fórmula vai ser sempre a n igual a 1 mais r vezes n menos 1. Vai ter alguns exercícios que vai estar n menos 1 vezes r. Aqui não tem problema de estar o r na frente do n menos 1. Por quê? É uma multiplicação. Se é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, A7 é igual a 1, que são, a gente sabe que são 7 termos, né? O último termo é 49, né? O primeiro termo é menos 73, mais R, que eu estou buscando, igual. No torno do sétimo termo, então é 7 menos 1. Jogando o 73 para antes da igualdade, fica positivo. Então dá 24 igual 7 menos 1, 6. Vezes R, 6R. Isolando o R vai dar 24 dividido por 6. Então a razão dessa PA é 4. Tá ok? Pessoal, o PET, né, volume 2, já está dentro da matéria do segundo ano. Né? A progressão aritmética é matéria do segundo ano a ser trabalhada. Agora vai ser seguido um pouco mais devagar, por quê? Porque agora é uma matéria que está sendo vista pela primeira vez no segundo ano. Então não vai ter mais aquele negócio de fazer aquele resumão que foi feito no PET volume 1. O PET volume 2 é específico na parte de sequências, né? Agora a gente vai ver a progressão aritmética, depois a soma da progressão de PA, depois progressão geométrica, tudo na sequência. Então não precisa preocupar, faça o exercício com calma, com paciência e dedicação. Veja esse vídeo, reveja, assista os vídeos que eu indiquei para vocês também, que vai auxiliar muito na hora de fazer os exercícios do PET. Essa parte de assistir os vídeos que eu indico e assistir essa correção são fundamentais para o aprendizado de vocês. Não deixem de assistir o vídeo da correção e os vídeos que eu indico para vocês quando eu coloco a atividade do PET. Façam os exercícios do PET. Não copiem, tentem fazer. Para quê? Para que vocês possam aprender a matéria. É uma matéria do segundo ano do ensino médio. É uma matéria importante, porque cai muito em Enem. Então não deixem de estudar. E é uma matéria boa e não é muito difícil, né? É uma matéria que você vai aplicar uma fórmula que te facilita muito na hora de resolver os exercícios. Você que ficou até aqui no final desse vídeo, o meu muito obrigado e até a próxima aula.